Louvado seja o nome do nosso Deus, que a graça e a paz do nosso Deus seja derramado nos nossos corações, hoje e eternamente. Meus amados irmãos, nesta manhã de domingo, aonde temos a oportunidade de agradecer ao Papai do Céu mais uma vez, por Ele nos conceder a sua graça, o seu infinito e maravilhoso amor, de compartilhar das Sagradas Escrituras, a palavra que é o poder de Deus, que traz a transformação, a mudança. E neste domingo nós estamos aqui para juntos estarmos aprendendo mais um pouco da palavra de Deus. Em meio a tantas dificuldades, a tantas lutas, tantas coisas que têm surgido no mundo, quantas e quantas vidas que foram ceifadas, quantas e quantas ainda estão contaminadas e quantos ainda serão contaminados por este vírus. Este vírus que tem assolado muitas vidas, amedrontado muitas pessoas. Mas eu louvo a Deus por esta manhã, Ele nos dá a oportunidade de falar para você e com você a respeito da palavra de Deus. Talvez para muitos estão sem esperança, sem alguma perspectiva de vida, sem saber o que fazer, aonde procurar a solução, aonde encontrar a resposta. Muitos estão à procura, o porquê está acontecendo isso, o porquê tantas vidas estão sendo contaminadas, está sendo destruída. Se Deus sabe de todas as coisas, Ele pode todas as coisas, o porquê de estar acontecendo tudo isso. Eu quero pensar com você nesta manhã, nesta palavra, mas eu quero, nesta manhã, deixar para a tua meditação o texto da Bíblia Sagrada, qual se encontra no livro dos Salmos, Salmos de número 119, do versículo 9 ao versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Como o jovem guardará seu caminho, vivendo segundo a tua palavra. Tenho-te buscado de todo o coração, não permita que me desvie dos teus mandamentos. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ó Senhor, tu és bendito, ensina-me os teus decretos. Com os meus lábios declaro todas as ordenanças da tua boca. Alegrei-me tanto no teu caminho, dos teus testemunhos, quanto em todas as tuas riquezas. Medito em teus preceitos e observo os teus caminhos. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Este salmo, ele traz algo interessante e importante aos nossos corações. A primeira pergunta é: como o homem guardará puro o seu coração? Guardará puro o seu caminho. Como este homem pode se manter puro? Vivendo de acordo com
a palavra de Deus. Será se a humanidade, será se o homem, quando trata-se do homem, é de ambos os sexos, homens e mulheres? Se os homens têm procurado viver de acordo com a vontade de Deus, segundo a vontade de Deus, ou o homem e a humanidade têm procurado viver segundo os seus deleites, segundo ordena ou segundo pede o seu coração? Como a humanidade, o homem tem vivido? Será se o homem tem se preocupado de guardar puro o coração no caminho do Senhor? Será se a humanidade tem procurado viver nos padrões do Senhor, do que diz a Bíblia? Será se a humanidade tem realmente buscado ao Senhor? Ou simplesmente tem feito segundo a sua vontade, segundo o seu querer? Se nós olharmos para a realidade do mundo, o mundo estava vivendo para fazer somente a própria vontade, a vontade carnais, a vontade da carne. O homem não se preocupava mais de buscar a face de Deus. E isso, quando falo de homem, incluo todos os seres humanos. Até muitos daqueles que se dizem cristãos estavam vivendo um cristianismo raso, sem identidade, sem vida. Estava vivendo uma vida cristã de aparência. Não se preocupavam mais em buscar a Deus. Não se preocupavam mais de ter a vida pautada nas Escrituras sagradas. Eram pessoas que estavam vivendo dentro dos nossos templos, mas sem compromisso, sem vida com Deus, sem vida no altar de Deus. E muitos agora estão amedrontados, com medo, sem saber o que fazer, aonde buscar socorro, aonde buscar refúgio. Muitos estão preocupados com a sua vida, com medo da morte, porque estavam vivendo uma vida que não era de acordo com a vontade de Deus. Como está a tua vida diante de Deus? A pergunta que eu deixo para você nesta hora, nesta meditação, para você pensar: se Cristo voltar hoje para buscar a sua noiva, você está preparado? Você está preparada? Pense nisso. Se Cristo voltar hoje, você está com a vida segundo a vontade de Deus? Você está andando no caminho, tem guardado a palavra de Deus? Se Ele voltar hoje, como está a tua vida? Você está
Preparado? Pense nisso. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo na beleza da tua santidade. Tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Tu és exaltado, tu és soberano, tu és bendito. O teu nome excede todo o entendimento. O Senhor nos guarda, nos protege. O Senhor é um Deus. Em nome de Jesus, Pai, e enche com teu Espírito, que nesta manhã, cada um dos teus filhos em toda a terra possa estar se curvando diante de ti e buscando a tua presença, porque tu és digno de todo louvor e de toda adoração. Em nome de Jesus, meu Pai, a honra, a glória pertence somente a ti. Papai, no nome de Jesus, enche os corações de todos aqueles que te buscam. Traga um renovo, uma transformação na vida da humanidade. Muda o homem, muda segundo a tua vontade e o teu querer. Que todo joelho venha se dobrar e toda língua venha confessar que tu és o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nos dá uma manhã e um dia abençoado. Fala aos nossos corações através da tua palavra, hoje e eternamente. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus queridos, a nossa palavra ao teu coração nesta manhã, na nossa escola bíblica, eu escolhi aqui um texto, lendo as Escrituras Sagradas, um texto da Bíblia que se encontra no livro de Deuteronômio. Quero pedir para você abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 11, a partir do versículo 26 ao versículo de número 28. Mande um alô para o seu irmão. Os irmãos ainda estão dormindo neste domingo, estão perdendo a bênção do Senhor. Esta é a grande preocupação de todos nós. Que era para um grande número de irmãos estar participando da EBD, da Escola Bíblica. Mas a minoria estão participando nesta manhã. Deus sabe todas as coisas. Deus é um Deus soberano e conhece tudo e todos. Deuteronômio, capítulo de número 11, versículo 26 ao versículo 28. Deus te abençoe nesta manhã, meu amado, no nome de Jesus. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26 ao 28, diz assim a palavra do Senhor. Versículo 26. Vede que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, se obedecerdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. Versículo 28. Mas a maldição, se não obedecerdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, desviando-vos do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que nunca conhecestes. Glória ao nosso Deus. Então está aqui, meus queridos, estamos diante de um texto. Não é Deus que manda a maldição, mas é o próprio homem que escolhe que caminho ele quer seguir, a quem ele vai
seguir. O primeiro texto da reflexão para a tua meditação, que nós falamos aqui na abertura do culto, o segredo para o homem ser abençoado é obedecer a palavra de Deus. É guardando a palavra de Deus no coração. Se ele fazer isso, ele será abençoado. Ele terá as bênçãos do Senhor. Mas, porém, se ele não fizer, se ele não obedecer, aí vem a maldição. Por não obedecer a ordem de Deus. É simples. Se obedece, é abençoado, é cuidado. Mas se desobedece, vem a punição. Na nossa vida natural, no nosso viver diário, se nós obedecer os nossos pais, nós seremos elogiados, cuidado. Nós seremos cada dia mais abençoados por eles. Mas, porém, se desobedecemos os nossos pais aqui na terra, automaticamente, ele vai nos punir. Vai nos pôr de castigo. Vai tirar alguns privilégios. E até mesmo vai usar, se preciso for, dependendo da teimosia, da desobediência, vai usar da vara. Por quê? Porque não obedeceu a ordem do pai ou da mãe, aquilo que ele vos ordenou. E aqui no texto de Deuteronômio, capítulo de número 11, versículo do 26 ao 28, a Bíblia nos fala sobre isso também. Da ordenança, o nosso Deus nos ordena. Ele nos dá uma ordem. E esta ordem de Deus é: olha, vede que hoje eu ponho diante de vós bênção e maldição. Porque quem escolhe é você, somos nós que vamos escolher. A palavra de Deus nos diz que Ele põe, Ele coloca diante de nós bênçãos e maldição. A escolha é minha, a escolha é sua. Somos nós que escolhemos o que nós queremos. Somos nós que escolhemos para onde iremos, o que queremos para o futuro, o que queremos colher amanhã. É nós que escolhemos. O texto vai dizer que para sermos abençoados, a bênção está condicionada. A tua bênção está condicionada à tua obediência. A minha bênção está condicionada à minha obediência. A obediência a Deus, a palavra de Deus. É o obedecer. É por isso que ele diz: eu coloco na frente de vocês. Agora vocês é que escolhem se querem bênção ou se querem a maldição.
E o obedecer, entenda, o obedecer não é simplesmente ouvir, mas é prestar bastante atenção nas orientações divinas, nas orientações que a palavra de Deus nos fala, nos ensina. Jesus, ele deixa bem claro todos que escuta estas minhas palavras e não as praticam e não põem em prática, é comparado a um homem insensato. Quantas e quantas vezes nós, amados, ouvimos, vemos aqui na palavra de Deus, nas escrituras sagradas, os nossos líderes, os pastores, ensinando a Bíblia, a palavra de Deus. Quantas mensagens, quantos sermões você já ouviu, nós já ouvimos. Quantas vezes nós já lemos na Bíblia que precisamos ser obediente, temente, dedicado, comprometidos, submisso, fiel, mas estamos simplesmente ouvindo. Estamos sendo simplesmente ouvinte, mas não praticante. Na teoria, eu aprendi. Na teoria, aprendemos. Mas não praticamos. Somos bons ouvintes, mas maus praticantes. E principalmente quando se trata a respeito das coisas espirituais de Deus. Gostamos de ouvir a palavra. Gostamos de ouvir os sermões pregados. Gostamos de ouvir os louvores cantados. Mas não gostamos de praticar o que diz a palavra. Não gostamos de praticar o que diz a letra das canções, dos hinos que cantamos. E aí, queremos ser abençoados. Como? Se eu não obedeço a palavra, o ensinamento do meu Deus, os ensinamentos celestiais. Como se eu não pratico, se eu não vivo o que diz as Escrituras Sagradas. As pessoas pensam que já tem respostas para tudo, mas estão completamente enganadas. Não aceitam ouvir e não aceitam obedecer também. São desobedientes. Não querem mais ouvir. E a desobediência, entenda, a desobediência, ela é a raiz do pecado. É aí onde começa a destruição, na desobediência. Desobedecer é a raiz do pecado. Se nós não obedecemos a palavra de Deus, se nós não obedecemos às ordenanças do reino de Deus, é porque existe na humanidade, nos nossos corações, a raiz do mal chamado pecado. E o que a Bíblia nos diz? O salário do pecado é a morte.
O salário do pecado é a maldição, a destruição. É isso que diz a Bíblia. É o salário, é a recompensa para o pecado. É a destruição da vida humana. É a destruição de muitas pessoas, do ser humano. Porque ele não dá crédito, não obedece às ordens de Deus. O homem, tendo esta raiz da desobediência, essa raiz do pecado, automaticamente o diabo vai extinguir no seu coração, para ele não dar credibilidade à palavra de Deus, não dar crédito à palavra de Deus. E a tendência desta raiz é produzir os brotos, eles produzindo até chegar à semente e dar os seus frutos para a destruição. Por isso muitos têm pago um alto preço, porque ainda não foi arrancada a raiz do mal chamado pecado. E este mal chamado pecado, essa raiz, ela só vai sair por completo quando o homem abrir o seu coração, quando o homem deixar Jesus reinar na vida dele, quando ele começar a obedecer a palavra de Deus, quando ele começar realmente a entender que o reino de Deus tem que ser prioridade na vida dele, quando ele guardar verdadeiramente a palavra de Deus no coração, sendo submisso, quando este homem coloca Deus em primeiro lugar, na questão da obediência, do temor, para servi-lo, aí sim, a raiz do mal chamado pecado vai ser arrancado, vai ser estipada dos corações da humanidade. A única forma do homem ser livre desta maldição, da maldição do pecado, é se submetendo-se à vontade de Deus, é ouvindo e praticando e vivendo a vontade de Deus. No momento que a humanidade se submete a Deus, se submeter a Deus, à vontade dEle, ouvindo e praticando, sendo submisso a Ele, o mal chamado pecado vai ser arrancado dele. Ele vai viver uma vida que agrada o coração de Deus. Mas isso é uma escolha que o homem precisa fazer, tomar na sua vida. É o homem que decide se quer a bênção ou se quer a maldição. É o homem que decide. A bênção, ela vai conduzir o homem para a santificação. A bênção. A obediência a Deus exige 3 iniciativas do ser humano. E eu quero pensar nisso aqui com você nesta manhã. A primeira é a humildade, a renúncia e vida de amor. Apenas pela obediência alcançamos a bênção de Deus. É somente pela obediência que nós alcançamos a bênção de Deus. Eu quero falar sobre a humildade. Uma pessoa orgulhosa e soberba
nunca ela será obediente. Por isso que a primeira iniciativa, a exigência para se alcançar a bênção de Deus, é ser humilde. Entenda, uma pessoa orgulhosa e soberba, ela nunca será obediente. Porque ela está cheia de si. Porque ela só confia nela mesma, na sua soberba, no seu orgulho. Na vida desta pessoa, não tem espaço para o Espírito Santo de Deus. Não tem espaço para o agir de Deus. A soberba, o orgulho é tão grande, que na vida desta pessoa, não tem lugar para a obediência. E automaticamente não tem lugar para o Espírito Santo de Deus entrar. Porque ela não dá espaço. Ela acha que não precisa de ninguém. Ela não precisa de um Deus que ela não pode ver, não pode tocar. Se torna um ser humano soberbo, uma pessoa soberba, ingrata, desobediente. Não obedece à palavra de Deus. Só a humildade ela abre a porta para o trabalho do Espírito Santo de Deus. A humildade, ela abre a porta para que o Espírito Santo de Deus entre. A pessoa humilde, ela vai abrir o coração para que o Espírito Santo de Deus adentre, transformam e faz mudança. Por isso, o Senhor Jesus nos fala no Evangelho de Mateus, capítulo 5, e o versículo de número 3, ele diz que bem-aventurados pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus. Versículo 5, bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Louvado seja Deus. Aleluia. Veja só, meus amados irmãos e amigos, o texto da Bíblia Sagrada, do Evangelho de Mateus, diz que bem-aventurado, feliz, obedientes, são os pobres de espíritos. E diz que destas pessoas é o reino de Deus, aleluia. Os humildes, diz a Bíblia, que eles herdarão a terra, terão a terra por herança. Porque Deus se agrada do coração humilde. Mas o orgulhoso, ele não verá a Deus. O soberbo não tem parte do reino de Deus. Só quem é humilde tem coragem de colocar-se diante de Deus e perguntar: o que o Senhor quer de mim? Aqueles que é humilde de coração, aqueles que têm humildade, que se curvam, que se prostram diante de Deus, diz: Senhor, o que tu queres de mim? Mas o orgulhoso, soberbo, o que ele diz? O que eu vou ganhar para servir este Deus? O que eu vou ganhar indo para esta igreja? O que essa igreja vai me dar? O que esse pastor vai me dar? Isso é o soberbo, o desobediente. E aí quer ser abençoado.
Aí quer ter bênção. Tem não. Você é soberbo. Você tem um coração orgulhoso, contaminado com a raiz do mal chamado pecado. Mas o humilde, ele se prostra, ele se humilha à presença do Pai e diz: Pai, o que tu queres de mim? O que tu queres que eu faça? O que tu queres, Pai? Esse é o humilde, ele tem coragem. Por que ele faz isso? Porque ele reconhece a soberania. Porque ele reconhece o senhorio do Senhor. Aleluia. E ele está disposto. Humilde está pronto para viver uma vida segundo a vontade de Deus. Aleluia! Humilde, ele está pronto para se curvar diante do Senhor, se colocar: Senhor, estou aqui, faça de mim o que tu queres, faça de mim a tua vontade na minha vida, usa-me como tu queres, não é do jeito que eu quero, mas é do jeito que tu queres, Pai. Olha o texto. Ele diz que ele coloca hoje diante de nós bênçãos e maldição. A bênção, ou seremos abençoados se obedecermos ao Senhor. O humilde entende isso. Ele entende que a bênção dele está condicionada no obedecer, no se humilhar, nos descer aos pés do Senhor. Ao diminuir para que o Senhor cresça, aleluia. Humilde, de coração, de espírito. Às vezes ele está sendo pisado, maltratado. Mas ele está dizendo: Deus, tu sabe todas as coisas. Ele não vai agir por impulso. Ele vai agir segundo a vontade de Deus. Ele não vai lançar palavras de maldição, mas ele vai colocar aquele ou aquela que está maltratando, que está julgando a ele, ele vai colocar ele ou ela diante do altar de Deus, porque o coração dele tem a submissão, a obediência. Ele entende o que a Bíblia diz: lanças as tuas ansiedades ao Senhor. Aleluia. Ele não vai estar batendo boca, não vai estar discutindo, porque isso não cabe ao humilde, porque ele sabe que é Deus que resolve. Aleluia. Ele é obediente, ele é manso, ele não age por impulso, ele pensa o que ele vai falar. As palavras dele são temperadas com sal. Aleluia. A segunda, para sermos abençoados, primeiro é a humildade. E a segunda é a renúncia. A renúncia, irmãos. Quem quer obedecer a Deus, precisa renunciar à própria vontade para fazer a vontade de Deus. Ah, meus queridos. Para sermos abençoados. O homem que quer ser abençoado, a Bíblia diz para ele que ele precisa renunciar-se a si mesmo.
Ele precisa abrir mão da sua própria vontade. Abrir mão do seu próprio orgulho, da sua própria soberba, se humilhar, renunciar, para que as bênçãos do Senhor cheguem até ele. Aleluia. Para que as bênçãos do Pai seja derramada sobre ele. Ele entende, ele compreende isso. E o obedecer a Deus é renunciar o pecado e viver em santidade. Isso é renúncia. Obedecer a Deus é renunciar o pecado para viver em santidade, em comunhão com Deus, abrir mão do eu. Isso é obedecer a Deus e ser abençoado por Deus. Pois a carne, essa nossa matéria, ela nos impulsiona às práticas pecaminosas. Por isso temos que ser obedientes à palavra de Deus, aos ensinamentos do Senhor. Só assim podemos provar a boa vontade de Deus. Obedecendo os seus estatutos para sermos abençoados. Bênção não se compra, bênção não se vende, é de graça. A bênção é para aqueles que são obedientes, aqueles que estão dispostos a renunciar o pecado, renunciar o eu. Deus não troca a bênção para ninguém, por dinheiro, por prata, por ouro, não, é a obediência. A bênção é através da obediência do ser humano. O obedecer está em não se conformar com o pecado, o renunciar para viver a vontade do Pai. E o Senhor Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, e o versículo 23, ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz, a sua cruz, e siga-me. Renunciar. A obediência, a tua bênção, está condicionada também à renúncia. Precisa-se renunciar ao pecado, à soberba, o orgulho, para viver uma vida segundo a vontade de Deus. E Jesus deixa bem claro: se alguém quiser vir após mim, renuncie o seu eu, renuncie o pecado, renuncie a soberba, renuncie o orgulho, abandone tudo e siga-me. Toma a cruz e siga-me. É o viver segundo a vontade de Deus. A minha bênção, a tua bênção está condicionada a isso, a tua obediência. Não é vontade de Deus. Deus não tem prazer em amaldiçoar ninguém, em ninguém ser amaldiçoado. Mas a tua bênção ou a tua maldição está condicionada na tua obediência, nas nossas obediências. É eu que escolho. Somos nós que escolhemos se queremos bênção ou queremos maldição. Para ter bênção, eu tenho que ser humilde, eu tenho que renunciar. E eu preciso também, terceiro e último, viver uma vida de amor. Uma vida de amor. Obedecer a Deus é viver o amor. O que significa que eu não posso agir segundo os meus interesses?
agir segundo a minha própria vontade. Por isso eu preciso viver esta vida de amor. Amor a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus em primeiro lugar. E o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus. Ah, queridos, o que tem de pessoas o que tem de mercenários, de lobos vestidos em peles de ovelhas, que ensinam para os seus fiéis, enganam, dizendo que a bênção está condicionada à tua oferta. Quanto maior é a tua oferta, maior é a tua bênção. Mentira! A tua bênção está condicionada à tua obediência. Bênção não tem barganha com Deus. Não adianta eu me querer barganhar com Deus que não vai colar, não dá certo. Não dá certo. E tem muitos que estão caindo nisso. Ah, eu vou contribuir com tanto, eu vou dar tanto, e a minha bênção vai ser maior. Não obedeça a Deus, não. Lembra o que aconteceu com Jesus quando estava no templo com seus discípulos, no momento da colheita das ofertas? Teve duas ocasiões. Quando o povo for até o gasofilácio ofertar, aqueles que tinham mais condições ofertaram. Muito. Mas também existia uma pobre viúva que colocou apenas umas moedinhas ali no gasofilácio. Jesus olha para os seus discípulos e pergunta: que vocês acham? Quem dentre estes daí ofertaram mais? Ah, Senhor, foi fulano, ele deu muito. Jesus disse: não. A oferta maior foi daquela pobre viúva. Ela não deu o que sobrou, mas ela deu tudo o que tinha. Ela deu o seu sustento. Ela deu o seu sustento. Porque com Deus não tem barganha. Ela não deu a sobra. Tem muitos aí que estão querendo comprar a bênção. E muitos que estão vendendo a bênção. Mas esses vão se ver com Deus, o Todo-Poderoso, no dia do juízo final. E aqueles também que estão comprando bênção, quando chegar diante do Senhor, vão se ver com Ele também. Porque com Deus não tem barganha. A bênção está condicionada à tua obediência, santo. A tua bênção está condicionada o teu obedecer, o teu se humilhar, o renunciar, o viver uma vida de amor para com Deus. Não está condicionada à tua posição social. A tua bênção não está condicionada no cargo que tu exerce na sociedade ou na igreja, não. Mas a tua bênção está condicionada ao teu obedecer a Deus. No teu obedecer a Deus. Ah, meus queridos, a nossa bênção não tem barganha com Deus, não. Mas é no agir por amor. Quero tomar por exemplo de uma pessoa que agiu com humildade, com renúncia e viveu uma vida de amor. Para nós finalizarmos aqui. Quando Jesus chega na casa de Marta
e Maria. Marta foi se preocupar com os afazeres da casa. Maria foi aos pés de Jesus. Maria sentou aos pés de Jesus, se humilhou, humildade. Ela renunciou, deixou de fazer tudo os seus afazeres. Isso é o quê? Renúncia. Para estar aos pés de Jesus. Obediência. Uma vida de amor. Para ouvir o que Jesus tinha para falar para ela. É o que diz a palavra de Deus. E nós não podemos mudar esta realidade. A bênção está condicionada à tua obediência. Olha o que diz o versículo 38 de Lucas 10. Lucas 10, 38 diz: prosseguindo viagem, Jesus entrou num povoado e uma mulher chamada Maria recebeu em casa. Sua irmã chamada Marta, uma mulher chamada Marta o recebeu em casa. Sua irmã chamada Maria, sentando-se aos pés do Senhor, ouviu a sua palavra. Marta, porém, estava afadigada com muito serviço e, aproximando-se do Senhor, disse: não te importa que minha irmã tenha deixado sozinha a serviço? Dizei que ela me ajude. O Senhor respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. Entretanto, poucas coisas são necessárias, ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte, e esta ninguém lhes atirará. Aleluia! Está aí. Uma vida de humildade, se humilhou, de renúncia, renunciou tudo para estar aos pés do Senhor. Vida de amor. É isso que Deus quer da minha vida. É isso que Deus quer da tua vida. Tu queres ser abençoado? O texto de Deuteronômio, o último versículo que nós lemos aqui, ele diz, o versículo 28, mas a maldição, se não obedecerdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, desviando-vos do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não o conhecem. Quantas coisas, o que tem desviado você do caminho da ordem do Senhor, do mandamento do Senhor? O que tem impedido você de obedecer ao Senhor? O que tem impedido de você obedecer ao Senhor? Deus, Ele tem falado comigo, tem me incomodado para trazer algo para o teu coração, para despertar a tua vida, para trazer um renovo para a tua vida. A minha preocupação é com você, meu amado, minha amada irmã. O que tem te afastado da presença de Deus? O que tem tirado você dos caminhos do Senhor? O que tem feito você desobedecer a Deus? Tu quer seres abençoado? Se tu queres ser abençoado, obedeça a Deus.
Abandone os deuses, os caminhos tortuosos. A tua bênção está condicionada a obedecer a Deus. Amém? Aleluia! Glória ao nosso Deus. Meus amados, eu quero desejar para você que parou nesta hora, desta manhã, para estar nos ouvindo a palavra de Deus ao teu coração. Se o Pai Eterno assim nos conceder a graça, hoje à noite, a partir das 19 horas, estaremos aqui de volta para trazer uma palavra ao teu coração, à tua vida. Eu quero continuar nessa noite pensando com você sobre qual pedra você tem que tirar na tua vida para Jesus entrar e fazer o milagre. Eu falei na sexta-feira sobre este assunto, mas eu quero me aprofundar mais um pouco. E hoje à noite, se o Senhor nos conceder a graça, eu estarei falando de novo sobre este assunto do Evangelho de João. Que a graça do Senhor seja derramada no teu coração. Eu quero orar por você. Quero orar especialmente por você que renunciou os teus afazeres nesta manhã. Talvez para dormir mais um pouco, para estar ouvindo a palavra de Deus. O meu coração está alegre com você, e eu creio que o coração de Deus também está. Eu quero orar por você nesta hora. Pai, em nome de Jesus. Todos aqueles, Pai, que tirou este tempo nesta manhã, para ouvir a Tua palavra, derrama sobre eles a Tua graça e o Teu amor. Que eles sejam crentes obedientes ao Senhor. Que eles sejam crentes tementes a Ti, Pai. Que a Tua graça, que o Teu amor seja derramado no coração de cada um deles. Que esta manhã seja uma manhã de bênção e de vitória. Que esta manhã eles possam descansar em Ti. Pai, permita-nos que hoje à noite possamos mais uma vez anunciar a Tua palavra. Toque no coração dos Teus filhos para estar conosco, ouvindo a mesma nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória ao nosso Deus. Glória ao nosso Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê uma noite de paz, um dia de paz e uma noite que vai se aproximando, que nós possamos estar vivendo para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe, meu amado. Que Deus te abençoe, minha amada irmã, meu amigo que nos escuta, que nos ouviu nesta manhã. Os meus colegas pastores também, que estão ouvindo, que estão nos acompanhando pelo Facebook. Que Deus derrame sobre o teu coração, sobre o teu ministério, a graça e o amor do Senhor. Muito obrigado a todos. E um dia de paz, em nome de Jesus. Até logo mais à noite, se assim o Papai do Céu nos permitir, em nome de Jesus. Amém e amém.